Eu acabei de ter uma experiência incrível porque eu fiz recentemente um curso de cosmetologia e aí eu vim aqui para compartilhar um pouquinho das coisas que eu aprendi que estão muito interessantes. Então, se você gosta desse universo de skincare, de produtos para o cabelo, de maquiagem, vale a pena assistir esse vídeo. Eu fiz um curso rápido, foram 3 dias, das 9 às 18, na Associação Brasileira de Cosmetologia, que fica aqui em São Paulo, de um curso que chama Cosmetologia para Não Técnicos, ou seja, basicamente Cosmetologia for Dummies, né? Para quem não entende aí mais do que está por trás dos produtos que a gente usa e que a gente tanto gosta no nosso dia a dia. Eu tive aula com profissionais maravilhosos, professores incríveis, entre eles uma química que trabalha na indústria da beleza há muitos anos, a coordenadora de assuntos regulamentórios, se eu não me engano, esqueci como é que fala a palavra, lá da Associação Brasileira de Cosmetologia, e um perfumista. Ou seja, tive aula com pessoas que realmente estão nesse mercado, que têm a experiência e a competência técnica e acadêmica para falar sobre esses assuntos. Então, as coisas que eu aprendi, que eu vou comentar aqui, não são achismos, não são coisas que foram lidas na internet, não foi uma pessoa aleatória que falou, e sim pessoas que de fato têm conhecimento e experiência no assunto. Pode ser, claro, que ainda assim eu tenha entendido alguma coisa errada ou anotado metade, digamos assim, de algum assunto. E aí, se for o caso, se alguém tiver experiência e conhecer, faça um favor aí de me corrigir nos comentários, que a ideia desse vídeo é a gente refletir um pouco mais do que está por trás dos produtos que a gente usa, talvez de ângulos diferentes, porque a gente vê que algumas coisas já são questionadas na internet, mas eu acho que tudo que é muito extremo acaba fazendo um pouquinho mal. Então, se a gente quer ser crítico, eu acho importante que a gente seja, vamos tentar pelo menos fazer isso com sensatez e com fontes que realmente são idôneas, e que realmente sabem do que estão falando. Então vamos lá, vou começar falando um pouquinho da parte química e de fórmulas. A primeira coisa que eu aprendi é que a base de rosto, de maquiagem, ela precisa de viscosidade para o pigmento não precipitar na embalagem, ou seja, não ficar ali separado do resto da fórmula. É por isso que eu nunca usei, mas já vi pessoas falando de bases que parece que realmente a cor fica ali meio deslocada, Então são bases que talvez não tenham tanta viscosidade. Tô olhando para baixo porque eu tenho aqui o meu caderninho com uma cola com as minhas anotações. Quando a gente fala de produtos que são feitos à base de emulsões, uma emulsão ela tem uma parte aquosa e uma parte oleosa, sendo que essa emulsão, entre água e óleo, ela pode ser combinada de algumas maneiras. E essa combinação, ela vai dar um efeito, um sensorial e até uma utilidade do produto diferente. Então, por exemplo, a Hipogloss, ela é uma emulsão que leva água e óleo, porém quando a gente aplica o produto, ela cria uma barreira oleosa na nossa pele. A nossa pele não absorve tão rapidamente, às vezes nem absorve tudo, porque realmente a gente sente que fica essa barreira. Enquanto alguns outros produtos, por exemplo, o hidratante de rosto, que às vezes também é uma emulsão que tem água e óleo, a gente passa e a pele absorve inteiro. Isso não quer dizer que um é melhor, outro é pior, mas é só a diferença do produto e, consequentemente, a diferença de uso e o resultado que você pode esperar na sua pele. Outra coisa que eu aprendi, que eu também achei muito legal, que eu não sabia, o pH neutro é um número diferente, é um pH diferente para cada região do corpo. Então, o nosso couro cabeludo tem um pH, o rosto tem outro pH neutro e a região íntima tem outro pH neutro, Então, quando a gente vê aí cosméticos falando que tem o pH neutro e tal, a gente tem que ver para qual região do corpo aquele pH é neutro, pra gente saber se esse pH neutro é neutro ou não. Um monte de neutro aqui, ao longo da frase, mas acho que deu pra entender. Outra coisa que eu também achei muito legal, o cloreto de sódio, quando usado no shampoo, ele não faz o ressecamento no nosso cabelo. A função dele é deixar o shampoo um pouquinho mais grosso. Quando não se usa o cloreto de sódio, é preciso buscar alguma outra substância, alguma outra matéria-prima que engrosse o shampoo. E normalmente essas outras matérias-primas são um pouco mais ricas, vamos colocar assim entre aspas,
e isso sim pode fazer com que a fórmula do shampoo seja mais interessante, o que não quer dizer que o cloreto de sódio sempre vai ser ruim. E aí uma coisa que eu aprendi também, que eu não sabia, é que o shampoo, o condicionador, cremes para pentear, às vezes até sabonete líquido, eles têm 2 ingredientes, um para deixar ele mais grosso e um para acrescentar cor. Então, para vocês terem uma ideia, a cor original, a cor natural do shampoo é um transparente amarelado. Então, são colocadas substâncias para deixar o nosso creme de pentear, o nosso condicionador, o nosso shampoo e assim por diante, para deixá-los mais espessos, né, mais grossos, e com uma cor. Então, por exemplo, às vezes a gente vê shampoo e condicionador que tem aquele rosa perolado ou aquele branco perolado. Isso é como se fosse um charminho também, né? Entre aspas, estou usando muita aspas aqui porque algumas coisas eu não conheço o termo específico, então eu tô colocando como é que eu entendo, para deixar um pouco mais de acordo com o nosso gosto de consumidor. Isso não significa que o produto é melhor necessariamente. Eu tô falando isso porque eu, como tenho cabelo cacheado, eu tinha esse estigma que pro creme pro pentear segurar o meu cabelo e né, cachear e não deixar ele tão sem forma, ele precisava ser branco e super grosso. Isso não quer dizer que o produto é melhor. Às vezes é um produto que parece realmente uma água, é bem fininho, transparente, bem fluido, é tão bom ou até melhor quanto aquele que é branco e bem espesso. Uma outra informação, os ingredientes que costumam causar mais alergia em cosméticos são, nessa ordem, a fragrância e os corantes. Então, se você é uma pessoa que tem pele sensível, que tem facilidade de ter irritação ou algum tipo de alergia, dê preferência para os produtos que não tem nem fragrância nem corante. Aí eu também aprendi a diferença entre corante e pigmento. O pigmento, ele é insolúvel no meio, né? Na fórmula que ele tá. Então, por exemplo, as maquiagens, elas normalmente levam pigmentos porque elas não podem dissolver ali na mistura que elas estão. Já o corante, ele pode ser tratado e costuma manchar a pele. Um exemplo são as colorações de cabelo. Qual o melhor? Depende do veículo, né? Então depende do que mais vai ter naquela fórmula, como aquele produto vai ser usado, para o químico aí decidir se é mais interessante ter um corante ou ter um pigmento. Mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro dessa pegada de substâncias, de ingredientes, vamos falar um pouco sobre os produtos naturais. A gente está agora na onda, né, de consumir produtos mais naturais, da beleza limpa que estão falando, de produtos orgânicos. Só que o que a gente tem que se questionar é o seguinte: normalmente a gente associa um produto natural a um produto mais sustentável. Porém, só para vocês terem uma ideia, para que seja produzido 1 litro do óleo essencial de rosas, é preciso de 4 toneladas de rosas. Então fica aí aquele questionamento: será que isso é sustentável? Outra coisa importante que a gente tem que ter em mente é que o produto natural, ele não tem controle. Então, vamos pegar o exemplo do óleo essencial de rosas. O óleo essencial de rosas de uma plantação de rosas, ele vai ser de uma maneira. Quando der a outra época da colheita, ele vai ser de outra maneira totalmente diferente. Então a gente não consegue ter essa rigorosidade para que o produto ele sempre seja da mesma maneira, porque a gente depende da natureza e, obviamente, não vai ser sempre igual. Então, nesse sentido, um produto manipulado, a gente consegue manter esse padrão e muitas vezes consegue garantir a segurança do produto. Isso, pelo amor de Deus, eu não estou falando que todos os produtos naturais são terríveis, mas é só para a gente questionar que se essa escolha que a gente está fazendo só porque o produto é natural e consequentemente a gente acha que ele é mais sustentável, mais seguro e melhor, se ela realmente está certa. Tem aquela frase, né, famosa que diz que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. E isso se aplica também aos produtos naturais. Então a gente tem que tomar muito cuidado de já ir achando que só porque é natural posso pegar, posso passar na cara, posso pingar no olho, posso comer e vai estar tudo bem. Porque não é bem assim. O mesmo cuidado que a gente tem com os cosméticos manipulados, a gente tem que ter também com os cosméticos naturais. Agora vamos falar um pouquinho de regulamentação, que eu acho bem importante, principalmente por causa dos pânicos que a gente vê causando aí na internet por causa de alguns ingredientes. A Anvisa aqui no Brasil é responsável por estipular os requisitos e por fiscalizar os cosméticos e as empresas para garantir com que eles sejam seguros. Então a Anvisa hoje ela é muito rigorosa nisso. Para você lançar um cosmético que tenha o selinho de aprovação da Anvisa, esse cosmético ele tem que cumprir uma série de critérios e passar por uma série de testes. Então a gente não vai ver na prateleira um produto que tem algum ingrediente proibido ou que a gente vai passar no rosto e o rosto vai derreter.
porque existe um órgão que regulamenta isso. E aí uma coisa muito importante é que a Anvisa ela tem uma lista de ingredientes proibidos que é constantemente atualizada e é baseada em pesquisas e análises de comitês científicos. Então, tem cientistas, tem pessoas que estudam, que entendem do que falam, né, que acompanham o desenvolvimento, a tecnologia, que estão por trás do creminho que a gente vai lá e passa no rosto. Essas pessoas se certificam que só sejam utilizados os ingredientes que não vão fazer mal. Aí, quando a gente fala de cosméticos, né, produtos cosméticos em geral, é importante a gente entender também que a gente tem os produtos de grau 1 e os produtos de grau 2. Os produtos de grau 1, eles têm propriedades mais básicas. E os produtos de grau 2 são aqueles que precisam de um teste de eficácia. Por exemplo, um repelente ou um protetor solar. E aí, uma coisa que é muito interessante, que eu achei bacana também, é que quando a gente está falando aí de um cosmético que ele tem matéria-prima que já foi utilizada pela indústria, já existe um histórico toxicológico dessa matéria-prima. Então já se sabe se ela é boa, se ela não é, se ela dá reação, se ela não é. E isso é usado, né, para continuar evoluindo nas pesquisas, no desenvolvimento de fórmula, inclusive para o acompanhamento dessa lista da Anvisa de ingredientes proibidos e permitidos. E quando é uma matéria-prima nova, o fornecedor precisa apresentar esse teste toxicológico. Então, mesmo se a gente estiver falando de uma matéria-prima totalmente inovadora, totalmente nova, não é assim, descobrir, já sai usando e tá tudo bem, depois a gente vê o que acontece. Dentro desse assunto ainda, por fim, uma coisa que me deixou bem chocada, eu demorei para acreditar, até perguntei 5 vezes pro professor a mesma coisa, deve ter me adorado nesse momento. É o seguinte, a Anvisa, ela tem cadê o nome? Ela tem um parecer técnico, número 1, de 28 de julho de 2019, que, de acordo com a professora, que é a coordenadora de assuntos regulatórios da Associação Brasileira de Cosmetologia, tem o mesmo peso que uma RDC, que são as regulamentações. Não é permitido usar o termo manchas em rótulos e em propagandas de cosméticos. Sim, a gente vê muito por aí. Eu mesmo, quando ela falou, eu abri meu Instagram, eu achei um sim. Eu fiquei muito chocada com essa informação. Ela disse que usa, porque assim, algumas pessoas não sabem, outras encaram como só porque é um parecer técnico, então acreditam que não tem o peso de uma RDC. Por que isso não pode? A Anvisa entende que manchas é um termo muito delicado, porque uma mancha pode ser uma mancha que você tem lá na pele, de repente, porque precisa tomar um cuidado maior, enfim, ou ela pode ser decorrente de um câncer de pele. Então, um cosmético, ele não pode falar que você vai usar ele e essa sua mancha vai desaparecer, porque se for um câncer de pele ou uma doença mais grave, isso não vai acontecer e o cosmético não é o produto correto para tratar. Ainda falando um pouquinho de Anvisa e de fórmulas, de química, de ingredientes, vamos entrar em 2 assuntos polêmicos que têm a ver com os ingredientes. Os parabenos. Todos os professores falaram, não existe nenhum teste que comprove, nenhuma pesquisa, que os parabenos geram algum problema à saúde. Porque lembra que eu falei lá que a Anvisa tem a lista de ingredientes proibidos, que é baseada em pesquisa científica. Se existisse, o parabeno seria com certeza um item proibido. O que acontece? Essa história entrou no mercado, começaram a acreditar que o parabeno faz mal para a saúde. E mesmo não sendo verdade, isso tem um impacto na indústria cosmética. Então as indústrias param de produzir cosméticos com parabenos. No entanto, não dá para tirar o parabeno e não colocar nada no lugar em muitos produtos. Então os parabenos são substituídos por outros conservantes. Isso não quer dizer que esses outros conservantes são melhores. E aí no meio da discussão, acendeu uma luzinha assim, que eu acho que é interessante a gente ter essa reflexão. A gente questiona muitas coisas, lê os ingredientes, eu acho muito bacana, só que a gente não tem talvez a visão geral do que está envolvido para a gente ter ali um creminho de rosto para usar no nosso dia a dia. A gente sabe que tem a marca, às vezes tem uma indústria que produz o produto, só que para a indústria produzir este produto, ela precisa da matéria-prima. O parabeno é uma matéria-prima. E aí existem outras indústrias que tratam e comercializam essa matéria-prima. O que a gente discute lá é que o parabeno é um dos conservantes mais baratos. Os outros conservantes, eles são muito mais caros que os parabenos. Eu não sei dizer agora as ordens de grandeza, os valores exatos. Então, isso me levou a pensar assim, da onde veio esse pânico de que os parabenos são ruins? Será que veio realmente de relatos de consumidores ou será que de repente isso não foi um boato
né, para incentivar as indústrias a comprarem os outros conservantes que são mais caros e que, se não tivesse esse pânico aí no mercado, eles não seriam comprados. Talvez seja aí uma teoria da conspiração, mas eu acho que se a gente vai questionar, é importante a gente conhecer todos os lados para saber exatamente o que a gente está questionando. E aí vamos para outra polêmica, que é também a bendita, não pode passar água micelar no rosto e não enxaguar, que já me vieram me falar isso algumas vezes. O modo de uso do rótulo dos produtos cosméticos, eles são escritos com base em testes de segurança. Então são feitos testes em pessoas, em pele artificial, in vitro, enfim, milhares de testes para ver como esse produto performa e como ele deve ser usado. Se está no rótulo dizendo que ele não precisa ser enxaguado, é porque ele não precisa ser enxaguado. Se você usou, não enxagou e ele te deu alguma reação, então você enxágua. Mas você não pode exigir que todas as pessoas do mundo não enxaguem também, porque em algum momento alguém disse que tinha que enxaguar e esse alguém não é a pessoa que desenvolveu o produto e também não é a pessoa que trabalha lá na indústria da marca. Então calma, não precisa criar esse pânico. Se está dizendo que não precisa enxaguar, você não precisa enxaguar. Se você quer enxaguar, você enxaga e tudo bem. E aí, por fim, algumas curiosidades que entram um pouco mais até nos cuidados pessoais que eu aprendi lá e que eu acho interessante também compartilhar. A primeira coisa, quando a gente lava o nosso cabelo, ele fica eletricamente negativo. Isso porque o shampoo tem um pH mais negativo e porque o atrito que a gente faz causa também deixar ele mais eletricamente negativo. Já o condicionador, ele tem carga positiva. Então, é por isso que quando usar o condicionador, deixa o nosso cabelo mais controlado, não deixa ele armado e nem espetado. É porque a gente neutraliza ele. Outra coisa muito importante, a nossa pele e o nosso couro cabeludo, eles têm uma função de proteger o nosso corpo. Então, se a gente lava muito para tirar a oleosidade deles, que também tem essa função de proteção, a gente começa a enviar um sinal para o nosso corpo de que ele precisa produzir mais oleosidade para proteger mais a gente, que é o famoso efeito rebote. Então, se você tem um couro cabeludo oleoso ou a pele oleosa, toma cuidado para você não ficar lavando com muita frequência toda hora, porque isso provavelmente vai aumentar a sua oleosidade. Então, sempre procure um médico, um dermatologista para ver qual que é o melhor caminho a seguir para você dar uma controlada na sua oleosidade. Outra coisa que eu achei interessante, um teste pra gente ver se o nosso cabelo tá saudável. Isso provavelmente muita gente deve conhecer, porque eu acredito que seja uma informação que tem aí fácil na internet, mas vou falar de novo. Pega um fiozinho do seu cabelo e põe ele num copinho, num potinho com água e veja se ele boia ou se ele afunda. Se o seu cabelo boiar totalmente e ficar na superfície da água, é porque ele tá super saudável e aí você só precisa hidratar ele mesmo. Se ele afundar só um pouquinho, ficar ali na metade do copo ou no potinho, o seu cabelo ele é normal e aí o que você precisa é de nutrição. Agora, se o seu cabelo afundar, é porque ele realmente tá aí numa situação que ele precisa de uma ajuda e aí o que você precisa é de uma reconstrução capilar. Eu também aprendi a diferença entre irritação e alergia, que é muito comum quando a gente usa um produto e ele não dá certo, às vezes a gente fala que a gente teve alergia e na maioria das vezes não é alergia. A irritação, ela é aquela condição que ela para a partir do momento que você suspende o uso do produto. Já a alergia, para ela cessar, ela precisa de um medicamento. Vamos supor, você passou um creme no rosto, te deu alguma reação, você ficou com o rosto vermelho. Se você parou de usar e essa reação parou, você teve uma irritação. Se você parou de usar e essa reação continuou, então você está com uma alergia e você precisa procurar um médico para tomar um medicamento e reverter isso. Aí também é importante, entrando nesse assunto de medicação, de alergia, é importante a gente sempre lembrar que o cosmético ele não resolve um problema. O cosmético ele vai minimizar um problema. Então, por exemplo, acne, manchas, se não for uma coisa mais séria, estria, oleosidade, ele vai minimizar, ele não vai resolver. Para você resolver um problema, seja de pele, de couro cabeludo, de cabelo, de odor, de axila, você tem que procurar um médico e fazer um tratamento. E aí, por fim, gente, eu queria deixar uma mensagem seguinte. Quando a gente entra num assunto que está em alta,
como já foi aí a transição capilar, como já foi a maquiagem e agora a skincare, as pessoas começam a se informar mais sobre isso e a falar sobre isso é natural e é muito bacana. Só que a gente tem que tomar muito cuidado da onde a gente está pegando as nossas informações e aplicando na nossa vida. Por trás de toda, principalmente da indústria cosmética, que é muito delicada, existem profissionais muito competentes, muito capacitados, que estão estudando, que têm anos de mercado, que estão ali justamente para desenvolverem produtos que vão fazer bem pra gente. Então cuidado ao pegar uma informação que você achou na internet, num site que todo mundo pode atualizar, que foi uma pessoa pública que falou, e usar isso como verdade para sua vida. Procure uma pessoa que realmente entenda do assunto. Então, ou um médico, um dermatologista, um químico, um cientista, enfim. Tentem ir numa informação um pouco mais confiável, um pouco mais idônea, para também não criar aquele desespero e aí a gente sair falando e consumindo coisas que não vão ser necessariamente melhores pra gente. E aí foi esse aprendizado, espero que vocês tenham gostado. Se alguma coisa não ficou clara ou se eu deixei passar alguma informação, deixem aí nos comentários e eu espero que tenha ajudado vocês esse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal e nem de deixar seu joinha. Até mais!